Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou estar falando sobre o padrão MVC. Vocês já tiveram algum contato com isso, né? Mas eu acho interessante trazer uma aula um pouco mais conceitual, por quê? Eu imagino que talvez vocês fiquem se perguntando, né? Por que que a gente às vezes cria tantas estruturas no projeto para fazer algo relativamente simples, né? Por que que a gente não programa nossa aplicação toda ali em ou dois arquivos principais? Então, a gente vai estar trabalhando sobre, a gente vai estar tratando desse tema, tá? Entendendo o que que é o MVC e por que que ele é importante, beleza? E também, né, tentando trazer aqui é, alguns insights do porquê que quais são as especificidades do padrão MVC no desenvolvimento web, tá? Porque o padrão MVC não é exclusivo do desenvolvimento web. Aplicações de desktop, né, aqueles programinhas convencionais de computador, também podem ser desenvolvidos utilizando-se do padrão MVC. Então, vamos lá. Então, primeiramente, quais são os componentes do padrão MVC? Né, a sigla aqui, ó, já vem de Model View Controller, né? Ah, e aí a gente tem o quê? A gente tem os componentes, né, da categoria aqui da classe Model, né, que eles, né, em tradução literal seria modelo, né? Eles representam os dados da aplicação, tá? Então, vamos lá. Se a gente tem um cadastro de usuários, né? É, como que um usuário é, quais dados ele possui, tudo isso vai estar descrito dentro da parte da camada de modelo, né, da camada model, tá? Isso inclui a lógica de negócios e validação. Então, o que que quer dizer isso? Vamos pensar assim: você tem um cadastro de usuários, e esse cadastro de usuários, por exemplo, o usuário vai ter uma senha, né? Essa senha, ela precisa estar criptografada ou não? Né? Qual criptografia que vai ser utilizada? Tudo isso, né, a gente pode definir e restringir na camada de modelo, tá? É interessante que esteja restrito na camada de modelo. Um outro exemplo, ahn, um CPF de usuário, né? Ele tem que ter obrigatoriamente 11 dígitos, né? Numéricos. É, é interessante que a gente já defina isso na camada de modelo porque a gente evita inconsistência. Então a gente vai lá na camada de modelo e já especifica certinho como que é um CPF de usuário, né? Então, a camada de modelo realmente define quais são os dados, como eles devem ser, quais são as restrições, tudo bem? E essa camada também vai estar interagindo com o banco de dados. Tudo ok? Bom, é, por outro lado, né, no extremo oposto, a gente tem a camada de visualização, tá? Essa daqui é a camada que contém os componentes ali que estarão exibindo dados para o usuário, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, que a camada de visualização ela gera o HTML, CSS e aquele JavaScript do front-end, né? Aquele JavaScript interativo, né? Por exemplo, você clica ali num botão e uma ação acontece na tela. Tudo isso faz parte da camada de visualização, tá? E na camada de visualização é importantíssimo que você não programe nada relativo à lógica de negócios. Toda programação, tudo na camada de visualização deve ser somente lógica de apresentação de conteúdo, tá? Lógica de interação com o usuário. Agora, lógica de negócio vai ficar onde? Vai ficar na camada controller, né? Nossa terceira camada aqui, que vai basicamente intermediar, tá? Ah, a comunicação aí, tudo que acontece entre a camada de modelo e a camada de visualização, ok? Veja, por exemplo, eu estou aqui na camada de visualização, que é a interface do usuário. O usuário quer cadastrar alguma coisa, vamos dizer assim, eu sei lá, como assistente administrativo, né, como aqui do IF, por exemplo, eu quero cadastrar um estudante, quero fazer matrícula, tá? A matrícula de estudante, ela vai acabar desembocando aonde? Na camada de modelo, né? Percebe? Então, a matrícula do estudante, ele vai ser salvo aqui no banco de dados, tá? Conforme as regras aqui do model. Eu quero matricular estudante, o que eu vou fazer? Eu vou preencher todos os formulários aqui na camada de visualização, né?
na interface do sistema. E quando eu clicar em cadastrar ou em matricular, esses dados não vão diretamente para a camada de modelo, por quê? Porque a gente precisa passar pela camada que tem a lógica da aplicação, tá? Que é o controller. Tá? Por isso que aqui consta, né, que o controller intermedia a comunicação entre model e view. Então, eu quero cadastrar alguma coisa, vai partir da view, vai passar pelo controller, o controller vai direcionar essa requisição para o lugar certo, para a ação certa, vai verificar se o usuário está autenticado para fazer aquele cadastro, tá? E, estando tudo certo, ele vai solicitar para a camada de modelo salvar aquela informação, tá? Então, veja, o controller intermedia essa comunicação, recebe requisições do usuário, chama o model para processar os dados, né? E escolhe a view para exibir resultados. Então, assim, reparem, dentro de cada camada aqui, pessoal, a gente não vai ter um arquivo, a gente vai ter um conjunto de arquivos. Quando eu falo da camada de visualização, por exemplo, vocês podem imaginar aí várias telas, a tela de cadastro, a tela de exibição, tá? A tela de detalhes, eu quero ver, de novo, no contexto de sistema acadêmico, né, aqui do IF. Eu quero ver os detalhes do estudante X. O que eu vou precisar? Vou precisar de uma tela, uma interface específica que consiga me mostrar os dados cadastrais daquele estudante, como que está o progresso dele no curso e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Então, esse daqui, pessoal, é o fluxo básico de requisição e resposta no modelo MVC, tá? A comunicação, ela parte do usuário através da view, né? Então, primeira coisa que acontece em todo fluxo aqui é o usuário, né, interagindo e executando algum comando. Tá? Então, o usuário ele tem a tela ali do sistema à disposição, né, ali no monitor dele, no navegador. E aí, por exemplo, ele clica no link ou no botão. Isso vai gerar uma requisição que vai ser enviada ao servidor, tá? Lembra que a gente está falando do contexto web, tá? Então, inclusive, tem algumas diferenças quando a gente fala de contexto web para aplicações desktop, tá? Mas no contexto web, né, o usuário clica no link e isso vai gerar uma requisição que vai ser enviada para o servidor. Essa requisição lá no servidor vai ser recebida, tá? Vai acabar desembocando num controlador, tá? Num controller. Então, a requisição é enviada para o controller. O controller vai processar essa requisição, fazendo todas as verificações. O usuário está autenticado, né? Ele está querendo acessar qual recurso do sistema. Tudo isso vai ser aí ser redirecionado pelo controller, né? Vai ser trabalhado pelo controller. Aí, o controller fez o processamento devido, né? Ele vai pedir para a camada de modelo manipular os dados, né? Buscando no banco de dados, salvando, atualizando, deletando, talvez, né? Então, a camada de dados vai fazer esse procedimento solicitado pelo controller. E aí, né, uma vez que esse procedimento foi feito, o controller vai selecionar a próxima interface que o usuário vai ter acesso. Tá? O usuário clicou no link, toda a ação aconteceu ali no sistema, e aí o controller vai, né, indicar qual que vai ser a próxima tela que o usuário vai ter acesso. E aí, né, essa interface, essa view, vai exibir os dados formatados para o usuário. Tudo bem? É claro, pessoal, que isso aqui é um fluxo genérico. Existem várias situações. Nem todo acesso ao controller vai demandar de um acesso aos dados do banco, tá? Por exemplo, se eu quero acessar um formulário de cadastro, então, é, em geral, não vai precisar buscar nenhum dado no banco de dados, mas isso aqui é um fluxo geral para vocês entenderem como que funciona o MVC. Aqui, a seguir, nós temos uma imagem que vai ilustrar de forma mais simplificada esse processo, né? De forma até mais fácil de compreender, né? Do que essa forma anterior que foi textual. Então veja só.
Vamos imaginar aqui, pessoal, vamos fazer assim. Vamos imaginar aqui primeiro num contexto de aplicação desktop. Então a gente não tem a ideia de cliente-servidor misturado, tá? Eu tenho apenas uma aplicação, um programinha aqui no meu computador, e ele, vamos imaginar que ele é organizado como MVC, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que eu trabalho ah, numa oficina aqui, numa loja de autopeças, né? Melhor, uma loja de autopeças. Então eu tenho um programinha desktop. Tá? O que que é um programa desktop, pessoal? É aquele que você não acessa pelo navegador, basicamente, tá? Então eu tenho um programa que é local, ele não faz acesso à internet, nada. Vamos imaginar uma coisa bem simples, um programinha local que faz aí o gerenciamento das peças que eu tenho em estoque, beleza? É, e aí não existe o conceito de cliente-servidor, né? É só um programa instalado no meu sistema operacional. Então, eu vou lá, abro o sistema, né? Clico para abrir o programa. Aí eu vou ter acesso à interface aqui, à tela inicial do programa, tá? Aí vamos supor, eu quero cadastrar uma nova peça. Então, eu vou clicar lá na interface, né? Vou clicar em cadastrar peça. Aí eu vou ter um formulário de cadastro, tá? E vou preencher esse formulário. Quando eu clicar em cadastrar, né, essa requisição, ela, né, na verdade, nem tem requisição aqui, pessoal, porque a gente está imaginando desktop, tá? Então, quando eu clicar em cadastrar, a minha view vai acionar alguma função do meu controller, tá? Então, acionada essa função do controller, o controller vai fazer o quê? Vai pegar esses dados que foram preenchidos na view, vai verificar se está tudo certinho, tá? Vai fazer as devidas verificações, né? Se está tudo ok, aí o meu controller vai pedir para a minha camada de modelo cadastrar essa nova peça no banco de dados, tá? Camada de modelo é aquela que é especializada justamente em acessar, né, as fontes de dados, né? Lembrando que um sistema ele pode ter um banco de dados, pode ter dois, três bancos de dados. Às vezes você tem um programa que salva algumas informações do banco de dados e salva outras em arquivo. Enfim, tá? Então essa camada vai salvar os dados e vai informar para o controller que, né, aquela nova peça foi salva, o ID da peça foi salva é tal, né? Por exemplo, é 45. E aí o controller vai então devolver aqui para o usuário uma nova tela falando, olha, a peça foi cadastrada com o ID tal, né? E aí ele pode até fornecer ali um link para, né, para ver os detalhes da peça ou para cadastrar, adicionar estoque ou remover, né? E etc. Então, reparem, a camada de visualização é onde o usuário interage, tá? Sempre que uma ação aqui é efetuada, tá? Para trocar de tela, para efetuar um cadastro, buscar informação, essa tela vai ativar o controller, que vai solicitar para o model, e o fluxo sempre vai funcionando dessa forma. Por que que é interessante esse modelo, pessoal? Porque a gente tem uma divisão de responsabilidade muito clara aqui, tá? O model é aquele que se comunica com as fontes de dados, né? Que define como os dados são e intermedia todas as operações de inserção no banco, busca no banco, atualização, exclusão, né? A camada de visualização é aquela que está responsável exclusivamente por prover as interfaces de usuário. E a camada de controller é a que intermedia a comunicação entre essas duas. Então, assim, a gente tem uma divisão de responsabilidade muito clara, né? Daria para fazer tudo isso meio que misturado num lugar só? Daria, pessoal. Daria perfeitamente. Tá? Existem aplicações principalmente mais antigas, né? Onde os padrões de projeto ainda não eram muito. Não tinham a devida. Não era dada a devida importância, né? Então, assim, se vocês conseguem encontrar na internet códigos, linguagem PHP, tá? Principalmente PHP, que foi uma linguagem que, assim, que popularizou bastante e o pessoal acabava desenvolvendo muitas vezes sem usar padrão de projeto. Onde no arquivo só você tinha o HTML, você tinha o código para inserir no banco de dados, era tudo misturado e assim. A questão de reusabilidade de código era
muito baixa, porque você acabava escrevendo o mesmo código em vários arquivos diferentes, e isso não era muito aproveitável, tá? E, e assim, quando você precisava dar uma manutenção no sistema, alterar alguma coisa, né, a dificuldade era muito grande, tá? Pensa aqui, pessoal, uma hipótese. Eu estou trabalhando com bancos de dados Postgre. Beleza. Então, eu faço toda a minha aplicação, mas é, de repente, sei lá, a empresa aqui decidiu trocar o banco de dados, tá? Decidiu trocar aí, por exemplo, por um banco de dados MySQL. O que que acontece? É muito parecido Postgres com MySQL, só que algumas coisas vão ser diferentes, tá? O jeito de tratar a chave primária, sempre vai ter algumas coisas ali no SQL de cada banco que vai mudar. E usando o MVC, eu já sei onde é que eu vou ter que fazer as alterações para comportar essa alteração, tá? Para comportar essa troca de banco de dados. Tá? Todas as alterações que eu precisar fazer vão estar na camada de modelo, ok? Então, a forma com que eu salvo os dados, com que eu busco os dados, eu só vou ter que alterar arquivos aqui, ó, um pouquinho da programação da camada de modelo. Se isso tudo estivesse misturado, ficaria mais difícil você rastrear quais arquivos precisam ser atualizados quando você trocar o banco, ok? Então, vamos lá, tá? Então, acabei já falando um pouco das vantagens do padrão MVC, né? Mas é basicamente organização e manutenção, né? Então, como as responsabilidades estão melhor separadas, né? Fica mais fácil de você dar manutenção no código, fazer alterações, atualizações, né? A reutilização de código também, ok? Então, você consegue reutilizar componentes ali da aplicação de forma mais fácil, né? De novo, ó, existem várias situações, né? Se eu trocar o banco de dados, eu vou precisar atualizar um pouco aqui somente a camada de modelo e o resto não muda nada. Se de repente, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação ali que é desktop e eu quero fornecer eu quero alterar a interface gráfica para ela ficar mais moderna. Eu estou utilizando uma interface gráfica com um estilo muito antigo, eu quero alterar totalmente a interface gráfica. Eu vou alterar apenas a camada de visualização. O resto continua a mesma coisa, tá? Então, a manutenção e a reutilização de código fica muito interessante quando você utiliza corretamente o padrão MVC, tá? E também o teste de software, né? Se você quiser testar aqui cada componente nesse padrão, fica mais fácil também, tá? Porque você consegue fazer teste unitário. Eu quero testar cada funcionalidade de cada classe, né? De cada arquivo aqui, em cada camada. Tá tudo bem separadinho, então você consegue fazer isso, tá? De novo, se você misturar essas responsabilidades de model controller, controller view, se você não fizer essa separação de responsabilidade, o teste de software vai ficar mais complicado, que você não vai conseguir testar cada item em separado, né? Então, testabilidade também fica melhor. Desvantagens, né, entre aspas, aqui do padrão MVC. Pessoal, o padrão MVC é um padrão genérico, né? Então, existem aplicações que vão demandar, né, de padrões de projeto diferentes. Tá? Então, existem outros padrões que, dependendo do que você vai fazer, ele pode se enquadrar melhor. Tá? Então, por isso que eu coloco entre aspas aqui. Porque nem sempre é uma desvantagem. Às vezes você tem apenas um, pa- um- um contexto, né, uma demanda que não é compatível com o MVC. Mas, em geral, a maioria das aplicações comerciais, web, né, são muito compatíveis aí. Tem uma boa compatibilidade com o que o padrão MVC propõe. Então, a gente pode colocar aqui como a curva de aprendizagem. Em comparação com você simplesmente começar a desenvolver tudo, programar tudo num arquivo, né, igual talvez vocês já fizeram, pegar um arquivo index.js e começar a programar tudo ali dentro, aqui a gente vai ter uma curva de aprendizagem um pouquinho mais alta, porque você vai ter que aprender a separar as coisas, os componentes de código, tá? Mas ainda assim eu considero que o padrão MVC ele é bem tranquilo de aprender, tá? Complexidade, né?
Eu coloco aqui complexidade porque, dependendo do que você for fazer, eu quero somente criar uma aplicaçãozinha aqui para testar alguma coisinha de Node.js. Então, pode ser que você não precise do padrão MVC, tá? Se for um código muito simples, algum script, você não precisa do padrão MVC. Então, projetos simples, né? Mas o correto seria eu colocar aqui, ó, projetos extremamente simples podem se tornar muito complexos se você aplicar o MVC, tá? Mas em geral, pessoal, ahn, são casos muito particulares, tá? Qualquer aplicaçãozinha que for ter cadastro de alguma coisa, né? ahn, o padrão MVC vai acabar se enquadrando bem, tá? Qualquer aplicação web que tem esses três componentes, né? Tem a visualização, tem models, né? Aí, portanto, acaba precisando de um controller, acaba sendo muito compatível com o MVC, ok? Então, olha só. Ahn, Aí, pessoal, eu destaco que a gente tem algumas particularidades do MVC quando a gente está falando de web, tá? Ahn, eu coloquei aqui, primeiramente, alguns frameworks, né? De diferentes linguagens de programação que implementam de alguma forma o MVC, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, eu conheço muito bem o Laravel, né? Que é da linguagem PHP. É um framework que implementa o MVC de forma excepcional. Tá muito, muito bom mesmo. O Express que a gente trabalha aqui na disciplina, ele é um framework leve, ele não obriga você, ele não força você a usar o MVC, tá? Apesar disso, ele é perfeitamente compatível com o padrão MVC, inclusive, né, fornecendo alguns recursos aí para facilitar, né, você estruturar sua aplicação com o MVC, tá? Mas quais são as particularidades quando a gente fala de desenvolvimento web? Ah, Numa aplicação desktop, a gente não tem o conceito, assim, não é essencial o conceito de roteamento, tá? De novo, se a gente não tem a parte de cliente e servidor, né, tá tudo no mesmo lugar, numa aplicação local, a camada de visualização consegue, é, quando você clica no botão, a camada de visualização consegue ativar de forma direta alguma funcionalidade da camada de controller, tá? Isso é uma comunicação mais direta. Agora, quando a gente fala do contexto do desenvolvimento web, o front-end, né, a camada de visualização, acaba sendo renderizada aonde? No navegador do usuário, né? Então, acaba sendo renderizado no computador ali da pessoa. Enquanto que o back-end, né, que seria o controller ali esperando uma requisição, o model, ele não vai estar no computador do usuário. Ele vai estar no servidor, tá? Então, o back-end fica todo no servidor e sempre que o usuário quer acessar uma página, o back-end vai enviar um HTML, um CSS lá para o navegador. Então, vocês percebem que o front-end acaba ficando meio que separado do back-end quando a gente fala de web. Então, como eles estão separados, quando o usuário vai lá e clica no link na interface ali, no HTML, ah, o nosso front-end não vai ter um acesso direto ao back-end. Então, ele vai ter que fazer esse acesso por meio de uma requisição HTTP, tá? E aí essa requisição vai chegar lá no back-end, o back-end não vai saber muito bem de onde que é isso. Então, a gente vai precisar organizar o quê? Os arquivos de rotas, tá? Por isso que a gente fala de MVC, que é Model View Controller, mas quando a gente vai criar nossa aplicação Express lá no VS Code, a gente acaba criando a pasta de rotas também, né? Que é algo que não está previsto no MVC. Tudo bem? E é muito comum também, né, desenvolvimento web, a gente utilizar templates para gerar HTML de forma dinâmica. É algo que a gente ainda não trabalhou, mas em breve trabalharemos. Ok? Ah, então, vamos lá. Alguns exemplos práticos aqui de MVC em aplicações web, né? Então, só para a gente imaginar mesmo, tá? Cadastro de usuários. Vamos lá. A gente tem uma aplicação que faz cadastro de alunos, perdão. Quem que seria o model nesse contexto? A classe aluno, tá? É claro, teria outras coisas, né? Mas, assim, pensando no sistema acadêmico, a gente teria outras classes, mas vamos pensar somente em eu quero
conseguir cadastrar ali e armazenar os alunos. Então eu vou ter a classe aluno como componente aqui do meu model. Nesse caso, seria apenas a classe aluno a princípio. O que estaria na camada de visualização, na camada de views? Formulário de cadastro, para eu poder cadastrar alunos, né? A página que lista os estudantes, né? Eu não coloquei aqui, mas também a gente teria aquela página para ver detalhes de cada estudante, né? E na camada de controller, o que que nós teríamos? Nós teríamos aí as funções para executar as funcionalidades do CRUD. O que que é o CRUD? São as funcionalidades básicas que normalmente a gente encontra, né? Para cada módulo do nosso sistema. Por exemplo, eu quero cadastrar um estudante. Então é a funcionalidade de create, né? Eu quero buscar um estudante. Então é o read aqui do CRUD. Eu quero atualizar um estudante. Então nós temos o update. Então essas funcionalidades, né, que recebe as requisições e vai pedir para o model executar uma ação, elas ficam na camada de controller, tá? Um outro exemplo aqui, pessoal, é um e-commerce. Então, no e-commerce, o que seria o model da nossa aplicação? Seriam as classes produto, categoria, né? Dependendo da forma que a aplicação está estruturada, poderia ser o carrinho também, né? A gente poderia ter ali um carrinho vinculado a cada usuário logado no nosso sistema, tá? Claro que nem toda aplicação faz isso, né? Mas tem sites aí mais inteligentes. Você adiciona um produto no carrinho, você pode voltar depois de vários dias, você pode acessar em outro dispositivo que ele vai estar salvo. Então, isso tudo seriam dados, né? É o que a gente coloca aqui na camada de modelo, tá? E quais seriam os componentes da camada de visualização? A listagem de produtos, os detalhes de um produto, né? A visualização do carrinho de compra. Então, tudo relativo à interface, tá? E o controller, né? O que nós teríamos no controller? Nós teríamos aí todo o código, né, para fazer com que essa lógica toda funcione, né? Então, o usuário quer adicionar um produto ao carrinho. Então, a gente teria ali o código que verifica quem é o usuário, solicita para o model a adição, né, do produto ao carrinho do usuário, tá? A lógica de efetivar uma compra, assim por diante. Tranquilo? Então, então, pessoal, conclusão. O padrão MVC, ele é fundamental para o desenvolvimento web organizado, tá? Como ele provê uma separação de responsabilidade, ele, né, consequentemente facilita a manutenção do código, tá? Manutenção, teste, reutilização de componentes, tá? E para a gente conseguir entender melhor, pessoal, e aprender melhor é prática. Então, no decorrer da disciplina, a gente vai estar trabalhando, né, projetos com o padrão MVC, e essa prática vai tornar o aprendizado aí mais efetivo. Tudo bem? Pessoal, então, só para, né, já puxar aqui o que a gente está trabalhando na disciplina. Então, como a gente tem aqui uma aplicação MVC no contexto do desenvolvimento web, as requisições, né? Vamos lá, as requisições sempre chegam aqui no nosso arquivo index, né? É o ponto de entrada da aplicação, tá? Como é web, né? Eu falei para vocês, a gente tem um componente a mais que é o componente de rotas, né? Que não está ali na sigla MVC, mas por ser web a gente acaba precisando, tá? Então a requisição vai ser redirecionada para um arquivo de rotas para trabalhar de forma mais específica. Esse arquivo de rotas ele vai repassar a requisição, né, de acordo com a URL que está sendo acessada, com o verbo HTTP que está sendo acessado, né? Ele vai repassar a requisição para uma função de algum controller, tá? Aqui nesse caso a gente tem o vehicle routes, né? Então ele sempre vai estar trabalhando em conjunto com o controller de veículo. Então veja, ele vai repassar a requisição para um controller e é no controller que de fato aquela requisição vai ser processada. Tudo bem? Então a gente tem a pasta aqui de controller. No momento a gente tem apenas uma, mas posteriormente nós teremos
N controllers, né? O que mais que nós temos aqui, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui a camada de views, né? Então, olha só. Ah, controllers, views, né? Tá faltando aqui models ainda. Então, a camada de views que fica com a parte de interface gráfica, tá? Então, posteriormente aqui a gente vai colocar um formulário de cadastro. E aí, pessoal, cadê a camada de modelo, né? A gente tem controller, né? A gente tem controller, tem views, né? E cadê a camada de modelo? Como a gente vai estar trabalhando com Prisma ORM, o Prisma ele mesmo faz a gestão dos models, né? A gente vai criar os models manualmente, mas dentro da estrutura do Prisma. Por isso que a gente ainda não criou a camada de modelo, tá? Porque o Prisma vai acabar encapsulando isso para nós, beleza? E para, se alguém tiver dúvida, né? A pasta public aqui a gente adiciona para colocar os recursos que são públicos. Por exemplo, o logo do site, imagens que são públicas e aparecem pelo site aí sem precisar de autenticação nenhuma, arquivos de estilização, né? Então, todos esses assets, é o que a gente chama de assets, né? Todos esses recursos que são públicos na nossa aplicação, a gente pode colocar aqui direto dentro de public, tá bom? Pessoal, então, fechamos aqui essa aula sobre MVC, tá? Como eu disse, essas videoaulas elas focarão mais nos conceitos e na próxima videoaula eu vou estar falando aí especificamente da parte dentro da camada de modelo, né? Da parte de bancos de dados relacionais, não relacionais e frameworks ORM, beleza? Então, até mais.